é um livro qualquer. Quando ela é aberta, ela passa a ser a palavra de Deus viva aos nossos corações. E cada palavra, cada expressão, cada pontuação do livro sagrado tem um significado para as nossas vidas. E eu havia preparado uma mensagem para hoje à noite. O Espírito Santo, no decorrer do dia de ontem, da tarde de ontem, me tocou a respeito de um outro texto que preparei para trazer agora. E quero que você preste atenção como sendo uma palavra do Senhor para o seu coração. Salmo 27, e nós vamos ler este salmo que é composto por 14 versículos. Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem ou me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre este tema. Quando nos sobrevém o medo. Quando nos sobrevém o medo. Até pensando no momento em que estamos vivendo e que a mídia dos países todos estão voltados para o grande surto, a pandemia. Aliás, a palavra pandemia já começa com pan, que quer dizer medo, né? E aí, a pandemia que estamos vivendo nestes dias. Mas, pense comigo, quando nós nascemos, nós tínhamos apenas 2 tipos de medo, segundo a psicologia. Medo de um barulho intenso e medo de cair. Mas com o passar da vida, quando nós morrermos, já teremos provado aproximadamente 3.600 tipos diferentes de medo na nossa vida. Existem medos de todas as formas. Existe um capítulo inteiro da psicologia sobre medo. Existe, por exemplo, alguns medos estranhos, como o medo de palhaço. Existe o medo de bexiga, globofobia. Existe a neofobia, medo de coisas novas. A sociofobia, que é o medo de aprender. Existe a sociofobia, que é o medo de pessoas, de se sociabilizar. Existe a aerofobia, que é o medo de voar, medo de aviões. E por aí se vai, com tantos tipos diferentes de medo.
a necrofobia, medo da morte, o medo de mortos e assim por diante. Nós podemos dizer que estamos no século que a gente chama de o século do medo. Marcou-se um divisor de águas no atentado de 11 de setembro de 2001. A partir de então, nós podemos dizer que os terroristas conseguiram implantar muito daquilo que eles queriam implantar na cultura ocidental. O terror e o medo. A partir daquele atentado, muitas pessoas começaram a evitar aviões, ou andar mais rápido pelas ruas, ou andar de cabeça baixa, ou então fazer menos amizades, não conversar com desconhecidos, não falar com estranhos e assim por diante. O medo do terrorismo. E numa reportagem passou isso, que Estados Unidos da América já era um país com medo. Um país dominado pelo medo, pensando na sua população. Agora, um escritor chamado Max Lucado, que eu creio que vários de vocês já leram livros de Max Lucado, ele diz o seguinte, que o medo nunca escreveu uma sinfonia, o medo nunca escreveu um poema, o medo nunca negociou um tratado de paz, o medo nunca curou uma doença, o medo nunca libertou uma família da pobreza, o medo nunca libertou um país da intolerância, o medo nunca salvou um casamento, mas a coragem já o fez, o amor já o fez, os outros sentimentos. Então, claramente nós entendemos que o medo é um sentimento pejorativo, ruim para todos nós. E quando vai terminando a Bíblia Sagrada, chegando lá no final do Apocalipse, há uma lista que Deus diz, esses ficarão de fora. E está lá também a figura do medroso. E a palavra medo que aparece lá no original é o medo mesmo, aquele que se acovarda da vida. Ele não herdará o reino dos céus. Uma marca registrada dos heróis da fé, da igreja dos primeiros séculos, era a coragem, a intrepidez, a qualquer preço testemunhar de Cristo, falar de Cristo, não se amedrontar diante das catástrofes da humanidade. Pois bem, quando olhamos para este salmo traz uma mensagem especial por uma razão. Este salmo era o grito de guerra dos judeus, do exército de Israel, quando ia para as batalhas. Ele é composto por Davi, e quando o exército ia para a batalha, existia o grito de guerra, que enchia de adrenalina, que enchia de coragem. E era este salmo que era cantado por todo o exército, para assim irem para a guerra, vazios de medo, cheios de coragem. E quando meditamos neste salmo, nós encontramos algumas convicções para quando somos tentados pelo medo, quando somos tomados pelo medo ou assaltados pelo medo. E ter medo não é algo que nós podemos escolher, vamos ter ou não, mas quando o tivermos, precisamos saber como reagir. Precisamos ter essas convicções que o salmista tinha, todas elas implantadas em nosso coração. Em primeiro lugar, primeira convicção, quando tenho medo, sei em quem confiar, no Senhor. E o versículo 3 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos repetir isso? Ainda assim terei confiança. Encha o seu coração de confiança. A confiança em Deus e no poder de Deus e na ação de Deus é um principal antídoto contra o medo. É um dos principais remédios contra o medo. A confiança é diferente da coragem. O que é a coragem e o que é a confiança? Pois bem, para entender melhor, um homem, na década de 60, fazia seu passando num cabo de aço sobre a
catarata do Niágara, a principal queda da água lá na América do Norte. E ele passou de um lado para o outro e todos aplaudiram, foi filmado e tudo mais. Aí, na volta, ele fez um desafio. Ele olhou para todos aqueles que estavam ali em volta e disse: vocês acreditam que eu posso passar para o outro lado, voltando, carregando alguém numa carriola? E aí todos disseram: sim, claro, o cara é treinado, ele vive para isso, né? Ele não ia se arriscar à toa. E aí então ele escolheu uma senhora que levantou o braço e disse: então você vem aqui na carriola. Ela: não, eu acredito, mas não vou confiar. E às vezes é exatamente assim que fazemos. Cremos no poder de Deus, cremos no Senhor que fez o céu e a terra, mas quando as coisas apertam para o nosso lado, nós não confiamos como deveríamos confiar em Deus. Não basta acreditar na provisão de Deus na Bíblia, é preciso acreditar que esse mesmo Deus da provisão está presente no nosso dia a dia. Isso é confiança. Não basta acreditar no livramento de Deus, nas guerras do passado. Temos que crer que na hora H da nossa vida, Ele estará pronto para nos livrar. Não basta crer no Deus distante de 2.000, 3.000 anos atrás. Ele precisa ser o Deus em que a gente, com toda a confiança, entra na carriola e deixa Ele levar pelos perigos da vida. Confie no Senhor. Existe no meio cristão muitas frases de impacto, muitos jargões e muita coisa que se diz por aí que é fé e às vezes apenas é uma repetição de pensamento positivo e tudo mais. Não, fé é muito mais, é você confiar em Deus serenamente, descansar nele nos momentos difíceis da vida. Isso é confiança em Deus, isso é confiança no Senhor. Mas também, para que você entenda o que é confiança, um navio estava sendo assolado pelo mar e toda a tripulação estava em pânico, todos estavam se preparando para que, se tivesse o pior, o naufrágio, eles iriam, já estavam se preparando para isto. A esposa do comandante do navio estava na sua cabine, ao lado dormia a menininha, e em dado momento a mãe acordou a menininha, acordou a filhinha e disse: nós estamos em maus lençóis, tempestade, fica acordadinha junto com a mãe. Ela abriu os olhos e perguntou assim: o papai está no comando? Aí a mãe disse: está. Ela fechou os olhos e voltou a dormir. Tem momentos na vida que a gente tem que perguntar: Deus, você está no comando? Está. Então eu vou descansar no Senhor. Isso é confiança em Deus. Segunda convicção que está nesse salmo é que quando eu tenho medo, sei para onde ir. Para os lugares de abrigo. Veja comigo alguns lugares que aparecem aqui no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Guarda esta palavra, pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, guarda esta palavra. Ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Guarde a palavra rocha. Todos nós, quando temos medo, queremos alterar o nosso espaço geográfico. Já viu que tem gente que muda de cidade por causa do medo? Já viu que tem gente que muda de emprego, de local de trabalho porque está com medo? Já viu que tem gente que é ameaçado num lugar e diz: aqui eu não moro mais, eu tenho que mudar. E a gente sempre relaciona segurança a local. Parece que é inconsciente isso, mas a gente se imagina do lado de lá está mais seguro, ou então do lado de lá está melhor, e de repente não. E Davi reconhece plenamente isso.
estava lendo sobre alguns medos de grandes homens do passado. O imperador Júlio César, que foi considerado um dos homens mais corajosos do mundo, ele tinha medo de trovão. E conta a história que quando nas campanhas militares de Roma começava a se preparar para a chuva, ele se escondia em rochas, se escondia em lugares onde até a tempestade passasse, porque ele tinha medo de trovão. Outro, Pedro o Grande, o maior dos czares da Rússia, tremia ao atravessar uma ponte. Em várias situações, as suas comitivas precisaram mudar os trajetos para não passar sobre pontes. Stalin tinha medo de ser envenenado à noite. E ele tinha 8 quartos, tinha segredos de chaves, de forma que ele se trancava a cada noite num dos 8 quartos para dormir. Eram trancados com segredos, de forma que ninguém poderia abrir. E eu fico imaginando para onde esses homens fossem, o medo, a insegurança lhes acompanharia. Eles não conseguiriam se ver livres disso. Mas é interessante que Davi está dizendo quando chegar o dia mau, o dia da tribulação. E a palavra de Deus no Velho Testamento sempre fala esse termo, essa expressão, o dia mau, o dia terrível, o dia do Senhor, ou então o dia da adversidade. Era na concepção religiosa dos judeus, o Aion, que é o dia, também pode significar época. E eles tinham plena consciência de que ao longo da vida existiria um tempo mais difícil do que todos os outros. Que ao longo da vida, inevitavelmente, passamos pelo dia mau, passamos pelo dia da adversidade. E ele diz, quando passar pelo dia da adversidade, eu sei para onde ir. E ele começa falando, eu vou para o pavilhão. Quando esse dia chegar, ele diz, eu me escondo no teu pavilhão. A palavra pavilhão em hebraico era uma casa montável, desmontável rapidamente. O exército ia para a guerra, acampava-se no vale onde iria encontrar os seus inimigos, e ali então, bem no meio do arraial, eles montavam aquela casa, chamada pavilhão. Ali, durante os meses de guerra, ou as semanas de guerra, o general iria morar, o rei, que sempre acompanhava as batalhas, também iria morar. Os principais oficiais moravam naquela casa. E o lugar mais protegido na batalha era justamente o pavilhão. Porque se a guerra estourasse de uma forma que o exército perdesse o controle, a ordem dada para o exército é salvem o pavilhão. O pavilhão é a alma da nossa nação. E o salmista diz, quando eu estiver no momento mau, no dia mau, Deus me esconde no seu pavilhão. Quem vai mexer com você, estando você no pavilhão de Deus? Ninguém. E aí ele vai para o segundo lugar de refúgio, o tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda, era uma cabana que durante a festa dos tabernáculos, a semana da festa dos tabernáculos, todo judeu montava, já estando em Jerusalém, já estando na terra prometida, para lembrar da peregrinação do deserto. Era chamada Sucá, o tabernáculo, para a festa dos tabernáculos. E armava-se uma cabana e por cima colocava-se folhas de palmeira, coqueiro, etc. Ao longo da semana, aquelas folhas iam secando, ia ficando assim aquelas frestas no teto, de forma que a família dormia na cabana, comia na cabana, e quando dormia, então eles viam, contemplavam as estrelas por aquelas frestas, e glorificavam ao Deus
que os tirou da escravidão do Egito e os manteve durante o tempo no deserto até chegarem à terra prometida. Só que havia um detalhe: durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, a família convidava outra família amiga para almoçar, jantar na sua sucá, no seu tabernáculo. E normalmente se escolhia a família de maior intimidade, os mais amigos. E isso nos fala da intimidade com Deus. E no dia do medo, no dia da adversidade, o salmista está dizendo: Deus me convida para ser íntimo dele no seu tabernáculo, para estar com ele na sua sucá. A intimidade com Deus nos tira o medo. Quando você ora a Deus, busca a Deus, os medos deste mundo não abalam a sua fé, não abalam a sua confiança. Você continua amando a Deus, servindo a Deus e sabendo, Ele está no controle. E eu tenho intimidade com Ele. E eu estou na sucá dEle. Me faz lembrar de um homem enfermo, já de idade, muito debilitado, coração tomado pelo temor. Durante a sua vida ele havia ouvido o Evangelho, mas rejeitou o Evangelho. Agora ele estava sabendo que estava na reta final. E o médico que cuidava dele, um cristão presbítero de uma igreja, ele perguntou ao médico: doutor, eu estou com medo da morte. Diga-me, por favor, o que existe do outro lado? E o médico disse: boa pergunta, eu não sei. Mas o senhor não sabe? É médico e não sabe. É cristão e não sabe o que tem do outro lado. É presbítero da igreja e não sabe o que tem do outro lado. O médico disse: sim, eu não sei o que tem do outro lado porque nunca fui lá. Mas uma coisa eu sei quem está do outro lado. Eu sei quem está lá. Quando chegar o dia da adversidade, a gente sabe quem está lá. Nós sabemos, Deus está nos mantendo na sua intimidade, na sua sucá. E ele cita outro lugar, para onde ele vai no momento de medo: a rocha. O que é a figura da rocha? Se o pavilhão tem o seu papel na guerra, se o tabernáculo tem o seu papel no tempo de festa, a rocha tem o seu papel no tempo da peregrinação, quando as pessoas viajavam pelo deserto, e era muito comum nas tempestades de areia na Palestina se perderem, e em se perdendo, para não ficar à deriva e não desidratar e não morrer, a pessoa procurava uma rocha, subia e ficava por ali. A rocha era o lugar de abrigo até chegar o socorro. E a palavra de Deus nos diz exatamente isso, que o Senhor é a nossa rocha. É isso que foi lido nesse início de culto. Nos desertos da vida, Ele é a nossa rocha. Passa pelos desertos da vida quem está enfermo, mas você tem uma rocha. Passa pelo deserto da vida aquele que enfrenta problemas familiares, mas você tem uma rocha. Passa pelo deserto do luto quem perde um querido, mas tem uma rocha. Você não está perdido. No dia que você poderia estar com medo de estar perdido, você tem uma rocha no deserto. Aleluia. Mas uma terceira convicção é: quando eu tenho medo, sei o que fazer. Continuo a adorar. Veja comigo o versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O medo foi a primeira reação do ser humano após o pecado. Lá em Gênesis, quando
Deus confronta Adão e Eva, e Deus pergunta: onde estás? A resposta de Adão foi qual? Ouvi teus passos no jardim e temi. A primeira reação depois do pecado de Adão e Eva foi o medo. E o medo nos remete a esta lembrança de relação rompida com Deus, que pode nos dar a confiança, que pode nos encher de fé. Então não podemos temer. O que nós podemos fazer para reaver essa ligação no momento em que o medo está nos assaltando? Então a gente volta a adorar a Deus, volta a buscar a Deus, e o medo se dissipa, e o salmista sabia muito bem isso. Por isso ele escreve nesses momentos: eu vou oferecer sacrifícios a Deus, eu vou cantar, eu vou salmodiar. Elizabeth Scott escreve sobre o tempo da Segunda Guerra Mundial, como os cristãos alemães e como os cristãos de alguns outros países conseguiram passar por entre os percalços, as mazelas, as destruições da Segunda Guerra Mundial. E ela conta que ocorreu um concílio de igrejas europeias numa cidade alemã, que até então não estava sendo atacada. Mas que ao longo do concílio, no meio da programação, os pastores, missionários, delegados de igrejas locais que estavam, começaram a ouvir os bombardeios. E logo abaixo da igreja havia um porão muito seguro. E a maioria daqueles que vieram de fora não tinham nem presenciado ainda os bombardeios, visto que estavam no começo da Segunda Grande Guerra. Mas eles entraram no porão e ficaram todos assustados, tomados de medo. Mas interessante que alguém espontaneamente começou a cantar um hino. E aí outros começaram a cantar. E foram cantando noite adentro, até chegar de madrugada cantando, e quando saíram dali, já estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando você adora, o medo vai embora. Então adore ao Senhor, adore cantando, adore orando, adore servindo, adore trabalhando, adore ao Senhor testemunhando o Evangelho, adore ao Senhor servindo a Ele de todas as formas, mas adore ao Senhor, e o medo vai embora. Quarta e última convicção, aliás não é a última, é a penúltima. A quarta convicção: quando eu tenho medo, sei como reagir, mantendo o otimismo. Versículo 13: eu creio que verei no futuro a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pessimista é sempre aquele que está com medo. E estando com medo, ele vira pessimista. Pessimismo e o medo andam de mãos dadas. Pessimista tem medo e o medroso tem pessimismo. Parece que as coisas estão intrínsecas. É uma relação lógica. Mas, quando se trata de fé, quando se trata de caminhada com Deus, nós deixamos para trás o pessimismo. Como é bom lidar com gente otimista. Como é bom ter crentes otimistas. Como é bom lidar com irmãos que são assim como a dona Agnes, né? Que para tudo tem uma palavra de ânimo, de incentivo, de dizer que vai dar tudo certo. Isso enche o coração da igreja, isso é ânimo, sabe? A gente precisa encher o nosso coração de ânimo, como a irmã Jacira, como outros irmãos, que sempre têm um sorriso aberto, no meio da tempestade estão lá, como estacas firmes na vida da igreja. Isso é otimismo. Eu creio que verei a bondade do Senhor. No momento estamos vendo lutas aqui, provações, mas eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Otimismo. O medo corrói a confiança na bondade de Deus. Mas o otimismo nos faz olhar para o Deus que vence todas as coisas.
E é interessante uma coisa, quando vai se fechando o livro sagrado, eu gosto muito do Apocalipse, estou estudando com esmero aquelas verdades absolutas ali, mas a mensagem central do Apocalipse é essa: há um povo que está sendo destruído, o cristianismo no primeiro século sofrendo as piores perseguições, a chamada década de sangue sobre o cristianismo, o maior tempo de martírio perto dos anos 90 da igreja cristã. E nesse tempo as pessoas diziam: o cristianismo vai desaparecer. Agora desaparece, agora Roma sufoca. E veio então o pior de todos os imperadores, furioso contra a fé cristã. Mas vai terminando o Apocalipse, a mensagem é essa: o Cordeiro de Deus é vitorioso. Deus é vitorioso sobre todas as coisas. E mais, a igreja do Senhor é vitoriosa. Não precisa ter medo, não precisa temer. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa viver sem medo, visualizando a bondade de Deus no seu trabalho, visualizando a bondade e a graça de Deus na sua vida espiritual, visualizando os propósitos eternos de Deus na sua saúde, visualizando que tudo aquilo que hoje você vê como dificuldades, problemas, e você acha até que são insolúveis, você pode proclamar nessa noite ao teu coração e à tua mente, dizendo: eu verei a bondade de Deus. Quinta e última convicção: quando tenho medo, sei o que conservar: a esperança. E o salmista deixa claro isso, versículo 14: espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esperança é bom ânimo e fortalecimento. Tudo isso ele coloca dentro do mesmo pacote que ele chama de esperança no Senhor. Nós ficamos ansiosos quando perdemos a esperança. Nós ficamos com medo quando perdemos a esperança. Aliás, o medo e a esperança não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. A ansiedade e a fé não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou você tem fé ou tem ansiedade. Ou tem coragem ou tem medo. Ou tem esperança ou tem desespero. Desesperança é a ausência da esperança. E o desespero é quando essa ausência é total. Aí o coração palpita mais. Aí as notícias assustam. Aí tudo parece que vai virando um caos contra você. E quando vê, você já não dorme direito, sintoma de desespero. Já não consegue comer, se alimentar bem, sintoma de desespero. Eu li uma pesquisa desenvolvida pelo capelão das Forças Armadas dos Estados Unidos, que na guerra do Iraque, ele desenvolveu esta pesquisa, portanto uma pesquisa que não é tão para trás mente, né? E ele desenvolveu esta pesquisa para tentar entender os medos que os soldados tinham, que os militares tinham ao longo da guerra, os tipos de medo e as intensidades de medo que eles tinham, e o nível de ansiedade. E olha que interessante, a conclusão que ele chega, de que, de todos os entrevistados, milhares de soldados, milhares de militares com os quais ele conversou, entrevistou, catalogou as suas anotações, 40% dos fatos que eles tinham medo jamais aconteceram. 30% dos fatos eram passados e eles tinham medos ainda relacionados às memórias. Então já caiu 70% das razões dos medos. 12% eram medos de críticas injustas ou inverídicas de outras pessoas. 10% eram preocupações com a saúde, o que revertia no final em baixa imunidade, mas que nunca aconteciam os problemas que eles achavam que iriam ter ao longo da guerra. E apenas 8% dos problemas eram reais, mas não eram
tão grandes e intensos como eles achavam que eram. Então sobrou apenas 8% de tudo aquilo que eles deviam se preocupar, e mesmo assim não precisava ser grande a preocupação. É interessante que ao longo da vida nós vamos perdendo a esperança em algumas áreas, em algumas situações. Pessoa que perde a esperança e não consegue mais confiar em Deus, não consegue mais aguardar um pouco e desiste. Desiste do trabalho, desiste do empreendimento, desiste das respostas de oração. Ainda nesta semana, conversando com uma pessoa que ainda não serve a Deus aqui, mas ela disse: estou orando, mas eu não consigo mais. Se Deus não me responder até o final desse mês, não dá mais, não tem mais jeito. Isso é perda da esperança. A esperança faz você sonhar. Mesmo quando todos desistiram do sonho, você enche o coração de esperança e continua a sonhar. A esperança não nos desampara, não nos confunde, não nos decepciona. Ainda mais quando essa esperança está no Senhor Deus. Espera no Senhor, é o que o salmista diz. O evangelista Moody, da cidade de Chicago, que levou milhares de pessoas a Deus, disse assim: quando penso em mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando penso em Jesus, que está em mim, eu não penso como posso me perder. Eu penso, como poderia me perder? Quando você confia no Senhor, quando você confia no Deus da sua esperança, você pode perguntar como eu poderia me perder estando Deus me enchendo de esperança? Ou então, como o começo deste salmo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Que pergunta e que resposta você pode dar a essa pergunta nessa noite? Quero convidá-lo a ficar em pé. William Taylor foi missionário, estudioso da Bíblia, alega que no Novo Testamento encontra-se por 480 vezes, ou melhor, 487 vezes, as ordens de Deus ou de Jesus, ou dos apóstolos ou profetas através do Espírito Santo, a ordem não temas. O não temas ao longo da Bíblia aparece muitas e muitas vezes. No Novo Testamento, aliás, vai aparecer 366 vezes a ordem não temas, não tenha medo. 366, uma para cada dia do ano, e quando tem ano bissexto também. Nós não podemos temer os tempos em que estamos vivendo. Nós podemos ter prudência como igreja do Senhor. Nós devemos ser bom exemplo como igreja do Senhor. Nós podemos, como igreja do Senhor, obedecer todas as orientações de saúde. Devemos fazer isso. Todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, devemos fazer isso. Mas uma coisa Deus está dizendo: não encha seu coração de medo. Nós crentes temos o remédio para o pior mal da sociedade. Nós temos o remédio para o medo. Amém? Vamos orar a Deus. Antes de orar, deixe-me te contar uma última ilustração. Essa eu ouvi do pastor Ricardo Bruder numa das suas pregações. Ele contava a respeito de uma parábola de que havia um rato que tinha muito medo do gato. E ele dizia: se um dia eu pudesse ser gato, eu não teria mais medo. E um dia ele encontra com a fada
e diz: Dona Fada, por favor, me transforma num gato, porque eu sofro demais com os meus medos, vivo fugindo. Mas se eu for um gato, aí sim eu posso viver bem. E a fada o transformou num gato. E dali uma semana ele voltou dizendo: Fada, por favor, me transforma num cachorro, porque logo que eu saí daqui, já transformado em gato, eu tive um problema com um cachorro, que era muito maior que eu. Ainda bem que eu consegui correr mais, mas agora eu tenho que viver correndo e fugindo, de medo do cachorro. E aí a fada o transformou num cachorro. Dali mais uma semana ele chegou dizendo: Fada, não me tenha por insistente, mas não deu certo. Eu continuo com medo, porque o leão tentou me pegar. E agora eu corro do leão, quase me pegou. Por favor, me transforma num leão, rei das selvas, aí eu não terei mais medo. Ela transformou no leão. Dali um tempo ele apareceu de novo dizendo: Os caçadores quase me pegaram. Me transforma num homem, num caçador. Me transforma num ser humano e aí eu não vou mais ter medo. E a fada irritada falou para ele: Eu vou te transformar num rato novamente, porque você nunca deixou de ser rato. Teu coração é de rato, tua mente é de rato, tuas atitudes são de rato. E eu e você, queridos irmãos, somos chamados para ter o coração cheio de coragem. Filhos da luz, a quem temeremos? Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, nós queremos depositar sobre Ti todos os nossos medos, todas as nossas angústias, pelo que pode acontecer, pelo que já aconteceu, pelo que, Senhor, nós colocamos na Tua presença nossos medos, temores, colocamos diante do Senhor e diante do Teu altar as nossas vidas, e pedimos: Senhor, enche o nosso coração de coragem, de ousadia, para, Senhor, enfrentarmos os dias maus, enfrentarmos, Senhor, os tempos núbios que a sociedade anuncia na saúde, mas que enfrentemos de cabeça erguida, confiando no Senhor, confiando no Deus da nossa salvação. Ó Deus, enche nosso coração de amor. A Tua palavra nos diz que onde está o amor não existe o medo. E, Senhor, um coração tomado pelo maior dos sentimentos, que nos remete a Ti, de forma alguma poderá ser tomado pelo medo. O amor lança fora todo medo, como nos diz a Tua palavra. Faz-nos assim, enche nosso coração de esperança, de confiança, de fé, em nome de Jesus. Amém. Cantemos com alegria mais esta canção.